segunda semifinal. As 4 primeiras se classificam, assim como aconteceu na primeira semifinal. Portanto, Maíla Machado está na briga por medalhas nesses 100 metros com barreiras. Vamos dar uma olhada no arremesso do Ronald Julião. Olha aí, a Maíla Machado com o penúltimo tempo, mas classificada para as finais. Vamos ver então o arremesso do brasileiro. Aí a preparação, o brasileiro que fez um arremesso válido de 17,94. Como a gente disse, a prova forte dele era o lançamento do disco, em que ele conseguiu a medalha de bronze, surpreendendo muita gente. E aí, ele cravando 17,94, o seu primeiro arremesso. Ele queimou os outros 2. No heptátulo, Nardini, a Lucimara Silvestre tem 2.028 pontos contra 1.863 da Yasmani Pedroso de Cuba. Muito legal a participação da brasileira, você vê ali o Julião queimando o segundo. O brasileiro apenas registrando a sua participação nessa prova do arremesso de peso. A gente continua acompanhando o atletismo aqui. Agora vem aí o Jornal da Record News. Qualquer novidade envolvendo brasileiros, a gente mostra para você. PAN 2011 tá na Record News, tá com o Brasil. Para mulheres, 400 metros rasos para mulheres, ao vivo do estádio de atletismo, o novo estádio de atletismo de Guadalajara. A brasileira Geisa Coutinho vai na raia 2. E tem a nossa torcida, ela tem 51 segundos 8 centésimos como melhor tempo nesta temporada. O melhor tempo dentre todas as atletas que disputam essa eliminatória. Vale a nossa torcida pela brasileira Geisa Coutinho, 31 anos de idade. Ela vai correr na raia 2. A prova tem também Yennefer Padilha, da Colômbia, Jessica Cousins, dos Estados Unidos, Daisy Urami Boni, de Cuba, Patricia Hall, da Jamaica, Kanika Beckles, de Granada, e Kinek Alexander. Aguardam as atletas a ordem de largada. Essa então a primeira eliminatória, perdão. É a primeira eliminatória, Nardini. Nós temos a Leslie Cole dos Estados Unidos como a favorita da prova e a brasileira é a Joelma Santos, que vai competir aí na última raia. Vamos aguardar a prova. É difícil. O tempo da brasileira não é muito bom, não. 52,23. A melhor brasileira na prova é exatamente a Geisa Coutinho, que corre a próxima eliminatória. Tá aí toda a concentração da cubana Aimee Martínez. E agora tá valendo. 400 metros. Uma volta no circuito, na pista do estádio de atletismo de Guadalajara. A brasileira vai lá em cima, na raia 8. Você vê. Aparentemente na frente, mas na correção da curva. É que a gente vai ver a verdade da prova. O recorde pan-americano é de Ana Fidélia Quiró, lendária atleta cubana. É de 1991. 49,61 é a marca dela. Vai ficando para trás a brasileira, você vê aí. E na raia 2, por enquanto na frente, a cubana Aimee Martínez. Força aqui pela raia de número 6, a Norma Gonzalez, da Colômbia. Olha só. Cruzando em primeiro, aparentemente a colombiana. Lembrando, classificam-se as 3 primeiras em cada bateria e as 2 melhores, os 2 melhores tempos se classificam para a final. Eu volto com você, Heródoto. E agora para mostrar pra gente, hein? O Heródoto, agora sim a segunda semifinal que conta com a participação da Geisa Coutinho, a melhor brasileira nessa prova dos 400 metros rasos para mulheres. Você vê aí as atletas já animadas, alinhadas, e aí a brasileira Geisa Coutinho do Brasil, na raia 2. Leva a nossa torcida para se classificar para a briga por medalhas na final dos 400 metros rasos.
A raia 3, você vendo Yennefer Padilha. Na raia 4, Jessica Cousins. Na raia 5, a cubana Daisurami Boni. É ela, número 101. Na raia 6, Patrícia Hall, da Jamaica. A raia 7, a Kanika Beckles, de Granada. E na raia 8, a Kinek Alexander, de São Vicente e Granadinas. Essa deverá ser a principal adversária da Geisa nesta prova. Vale a sua torcida. A brasileira vai na raia 2. Por dentro na pista. Aí toda a concentração da americana Jessica Cousins dos Estados Unidos. Silêncio no estádio. As atletas aguardam a ordem para partir para o bloco e esperar o tiro de largada. É a Record News mostrando ao vivo o atletismo dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, dentro do jornal da Record News. Prova que tem o recorde pan-americano e também o recorde mundial, já muito antigos. O recorde mundial da Marita Koch é de 1985. O recorde pan-americano é do Pan de Havana, em 91. Da cubana Ana Fidélia Quiró. Estão prontas as atletas, apenas aguardando o tiro de largada. Tá valendo. No canto da tela você vê a marca mundial e a marca pan-americana. Uma volta na pista do Estádio de Atletismo de Guadalajara. Geisa Coutinho do Brasil está na prova. Nessa temporada, o melhor tempo é dela. Você vê que a brasileira, por enquanto, está para trás, mas a correção da curva, a brasileira corre por dentro, percorre uma distância menor, portanto, a correção da curva vai mostrar a realidade da prova. Vem a brasileira Geisa Coutinho, está bem na prova. Olha só. Vem na quarta colocação a brasileira, agora é a hora do sprint final. Aperta o passo a Geisa. A gente lembra que as 3 primeiras de cada eliminatória e os 2 melhores tempos garantem a vaga na final. Chega na quarta colocação a Geisa Coutinho, mas não deve ter problemas para se classificar para a final, para a disputa de medalhas, né, Romano? Nardini, o desempenho dela foi abaixo do esperado, abaixo do que ela fez no último campeonato mundial, mas tem possibilidade sim de ir à decisão. Eu lembro que no Mundial também, na primeira eliminatória, ela foi muito mal e depois na semifinal conseguiu a 14ª colocação do campeonato mundial. 52 e 56 para a brasileira. Tomara que ela esteja guardando energias para a disputa das medalhas. Você vê ali, ela acima do vídeo. Prova vencida pela número 92 da Colômbia, Yennefer Padilha. Está classificada a brasileira Geisa Coutinho para a disputa de medalhas. O Brasil terá uma representante na briga por uma vaga no pódio nos 400 metros rasos. Eu volto com você aí de Guadalajara, Heródoto Barbeiro. Bem, agora aqui na nossa sala de entrevista está a Fabiana Müller. Fabiana, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela presença e pela gentileza de estar aqui conosco no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, é um prazer estar com vocês novamente. Fabiana, como é que foi hoje à tarde receber a medalha de prata, né, na sua competição? Bom, é sempre muito emocionante estar recebendo uma medalha, ainda mais um Pan-Americano, ainda depois de uma prova tão disputada, tão bonita de ser assistida, e a cubana soltou super bem, melhorou a marca dela, então realmente mereceu essa medalha de ouro e é sempre bom ter mais uma medalha em Pan-Americano. Eu acho que você está muito emocionada, ou não? Não, não. Foi um ano bem cansativo, lógico, e ainda estou cansada da prova, foi uma prova muito longa, acho que deu mais de 3 horas aí de competição, eu dei vários saltos, então ainda estou sentindo o cansaço da competição. Sei. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que todos nós no Brasil temos o maior orgulho de você, né? O fato de você ter alcançado a medalha de prata, eu acho que é uma conquista muito boa para nós, mas claro, todo mundo queria que você conquistasse ouro.
né? Nós torcemos, gritamos e tal por você. Eu também queria. Não é? Você, Não. mais do que ninguém, acho que você queria. Mas eu acho que essa medalha de prata é uma coisa extraordinária. Pô, você vem de um campeonato mundial, é ou não é? Tem uma Olimpíada aí pela frente, não é verdade? Sim, meu foco esse ano foi pro Mundial, para estar conquistando a medalha no Mundial, que foi o que eu consegui. Consegui atingir meu objetivo, consegui conquistar a medalha de ouro no Mundial. E aí me preparei para o Pan-Americano, mas lógico que eu cheguei aqui não na minha melhor forma, não no 100%. Sabia que eu tinha que saltar por volta de 4,70 para ganhar a competição, mas a cubana saltou um pouquinho mais aí e acabou levando essa medalha de ouro. Vim aqui para estar disputando essa medalha, mas isso é o esporte. Acho que isso que é bonito do esporte. Todo mundo tem a chance de estar conseguindo conquistar uma medalha. Fabiana, a gente poderia dizer que você foi surpreendida pela atuação da cubana ou não? Não, eu sabia que ela poderia saltar bem. Eu esperava que ela saltasse aí por volta de 4,70, talvez 65. Ela foi uma atleta que acho que surpreendeu o ano inteiro. Ela melhorou o resultado desde maio, ela vem melhorando o resultado. Então, no Mundial ela foi 5ª colocada. Os cubanos, tanto no feminino como no masculino, melhoraram muito esse ano. Não sei o que aconteceu lá em Cuba, mas acho que eles conseguiram um sistema aí no salto com vara para estar melhorando os resultados. E eu esperava que ela fosse dar trabalho sim, e realmente deu trabalho e saltou super bem. Agora, você disse, eu não cheguei aqui na melhor forma. Você já veio cansada para esses Jogos Pan-Americanos? O que aconteceu, Fabiana? Bom, eu não cheguei, eu falo assim que o atleta, ele não consegue, principalmente o atletismo, não consegue estar 100% o ano inteiro. Foi uma temporada muito longa, normalmente nessa época o atletismo já está descansando, já está começando o treino para o próximo ano e a gente teve que estender um pouquinho mais aí a nossa temporada para estar participando dos Jogos Pan-Americanos, que é uma competição importante. Eu queria estar aqui representando o Brasil, ajudando o Brasil a conquistar medalhas. Então, eu me mantive treinando, eu estava motivada para treinar, estava gostoso treinar, os saltos estavam bons, mas eu não estou mais tão veloz, tão forte, não estou realmente no meu 100% para estar competindo, para buscar a minha melhor marca. Então, por isso que eu falo que eu não estava na minha melhor forma física. Bom, Fabiana, vamos olhar um pouquinho então lá para Londres, né? Como é que vai ser o treinamento daqui para lá? Como é que está a sua programação? Bom, tem muito treino até lá. São muitos meses, né? São 8 meses? Né? Sim, eu tenho um mês de descanso agora, depois do PAN, vou descansar. Então, finalzinho de novembro, eu estou começando meus treinos, já pensando em Londres. Normalmente, o atletismo ele faz 2 temporadas, a temporada em pista coberta e a temporada em pista aberta. A temporada em pista coberta é fevereiro, março, mas o próximo ano eu não vou estar fazendo, porque eu decidi passar essa temporada para dar uma descansada também em relação à competição e ter um tempo maior para me preparar para Londres. Então, vou estar treinando todo esse período e em maio eu começo a competir nos GPs que tem no Brasil. Não sei exatamente qual competição ainda que eu vou fazer, que ainda não saiu exatamente o calendário. E faço umas 4, 5 competições para chegar 100% em Londres. Sem dúvida. Você teria que saltar quanto, então, em Londres, Fabiana? Eu acho, primeiro de tudo, eu estou pensando em conquistar uma medalha em Londres, não penso na cor da medalha. Então, eu acho que tem que saltar 4,90 para garantir. Nós medalha de ouro. Sim, eu sei que todo mundo vai torcer para isso. Eu também quero, vou estar treinando para isso. Claro. Mas eu acho que tem que ir passo a passo. Primeiro pensar na classificação para a final, depois na final pensar em estar disputando a colocação lá. Primeiro pensar na de bronze, depois na de prata e aí sim pensar na de ouro. Então, tem que ser passo a passo. O salto com vara é decidido no final da competição, não é no primeiro salto que se decide. Então é só no final da competição, por isso que eu tenho que pensar passo a passo, salto a salto. Eu acho que por volta de 4,90 para garantir a medalha. 4,90. Bom, Fabiana, eu queria desejar boa viagem a você de volta ao Brasil. Obrigada. Bom descanso que você precisa realmente e dizer para você que nós todos torcemos e continuamos torcendo por você. E achamos que essa medalha de prata foi uma coisa extraordinária. Obrigada pela torcida de todos e tem muito trabalho aí pela frente. Espero contar com a torcida de todos aí para Londres. Ok, bom... Éder Luiz para um grande momento. A final dos 800 metros rasos. São 2 voltas na pista, ao vivo. Cristiane Santos, do Brasil, está nessa competição. Ela que entrou com um tempo de 2 minutos, 2 segundos e 8 centésimos. Temos aí a norte-americana Rogers. Christine Rogers com 2 minutos, 3 segundos, 52 centésimos.
e Rosibel Garcia com 1:59:38 da Colômbia. Os primeiros 200 metros, as competidoras correm nas suas raias e aí elas vão afunilando para as raias internas. A Cristiane dos Santos, brasileira, é uma grande esperança nessa prova, é número 52, reparem só, ela que fica agora atrás da número 80, que é Rosibel Garcia da Colômbia, primeira colocada aí. Você acompanhando, você conferindo aí a prova dos 800 metros rasos. Tem Brasil na pista, ao vivo você acompanhando agora. Amanhã estreia da Maior Imagem. Daqui a pouco tem 100 metros rasos com Nilson André. E 100 metros feminino com a Ana Cláudia e a Rosângela Santos. Brasil com chances em Guadalajara. Ficou encaixotada ali a brasileira Cristiane Santos. Mas é claro que são os primeiros 400 metros da corrida de 800. Agora vai tocar o sino. E na sequência teremos os 400 finais e, consequentemente, pernas para que te quero. São apenas 2 voltas desse circuito. O Brasil, que teve uma grande tradição com Agberto, Joaquim, e temos Robson Caetano acompanhando a prova. Robson. Você está acompanhando aí os 800 metros rasos para mulheres. Já é a chegada. Adriana Munhoz na primeira colocação. Adriana Munhoz em primeiro lugar. A brasileira está saindo a Cristiane. Cristiane na quinta colocação. A cubana está em primeiro. Adriana Munhoz de Cuba. Agora aí, o Brasil está na quinta colocação. O Brasil está em quinto lugar. Adriana Munhoz, por Cuba, dispara para o ouro e a brasileira Cristiane Santos é a quinta colocada. Éder Luiz. Muito bem, Álvaro José. Isso mesmo, Éder. Com o Brasil. O Brasil está aí com Rosângela Santos, raia de número 4. Ela que entrou com o tempo com a marca de 11 segundos 26 centésimos. É a final dos 100 metros rasos. A prova nobre do atletismo. Tá aí, Bárbara Pierre dos Estados Unidos. Essa é Inestrosa, que tem a marca de 11 segundos 34 centésimos. Nelkis Casabona é a próxima. Tá aí. Inestrosa, que tem a marca de 11:41 no tempo de qualificação. Rosângela Santos entrou com 11:26. Essa é a cubana, Nelkis Casabona. 11 segundos 31 centésimos. Vale ouro nessa prova que é a fita azul do atletismo, a prova mais rápida. E Ana Cláudia Lemos da Silva do Brasil. Ela qualificou com 11:46, mas tem a marca de 11 segundos 15 centésimos. A última vez e única que uma brasileira venceu essa prova foi Esmeralda de Jesus Freitas, em Caracas 83. Ela venceu as norte-americanas em Caracas. Ana Cláudia e Rosângela aí tentando a medalha de ouro nesta prova. Vale lembrar que Laverne, essa que está aparecendo das Ilhas Virgens, participou das Olimpíadas e tem a marca pessoal de 11 segundos e 13 centésimos. É rapidinho, 12 segundos de prova que podem definir a medalha de ouro desses Jogos Pan-Americanos entre as mulheres. Aí a atenção de Bárbara Pierre dos Estados Unidos. As norte-americanas sempre com muita força. Estados Unidos que já competiu até com Evelyn Ashford em Porto Rico 79. Tá aí a Rosângela, a brasileira que está na raia de número 4. Final Pan-Americana ao vivo aqui na Record. Guadalajara 2011. Vamos ficar atentos, raia 4 e raia 8, onde temos 2 brasileiras disputando o ouro desses Jogos Pan-Americanos. Valeu a largada, olha a saída. A brasileira Rosângela ficou, Ana Cláudia está crescendo na prova. Bárbara Pierre dos Estados Unidos em primeiro. Bárbara Pierre, Ana Cláudia tentando a chegada, mas as brasileiras não chegam nas primeiras colocações. Vale lembrar aí que o resultado foi impressionante na Rosângela Santos. Rosângela é ouro, 11 segundos 22 centésimos. Ela foi no bloco, chegou na primeira colocação. Ana Cláudia ficou. Rosângela repete o feito.
de Esmeralda Jesus Freitas Garcia. Ela repete o feito da Esmeralda, fatura a medalha de ouro aí. Faz a festa a Rosângela, 11 segundos 22 centésimos. Que festa para o esporte brasileiro. Ela foi no bloco. Robson Caetano, com você. Pois é, Álvaro, uma prova sensacional da Rosângela, que não saiu muito bem, mas veio recuperando a prova e no finalzinho, ela conseguiu fazer a chegada, colocando aí o Brasil com mais uma medalha de ouro, Álvaro. E o momento que ela ficou para trás, a Bárbara Pierre assumiu, foi correndo também a Shakira Riz. Ana Cláudia estava embaixo, aí ela sustentou, chegaram praticamente ao mesmo tempo, com pequena vantagem para a Rosângela, que projetou o torso e ficou com a primeira colocação, conquistando o ouro aí para o Brasil. Que chegada da brasileira Rosângela Santos. Rosângela, que foi a quarta integrante do revezamento do Brasil em Pequim, que foi quarto colocado. Ela que saiu de cadeira de rodas. Voltamos já com a final dos 100 metros rasos para homens e o brasileiro. Éder Luiz. Muito bem. E o meu caro Éder Luiz, Álvaro José Gomes da Colômbia, que vai na raia de número 7 na final dos 100 metros rasos. E ele, Nilson André, que tem 10 segundos 18 centésimos, quer cravar os 10 segundos, prometeu, quer quebrar o tempo, quebrar a marca do Robson Caetano, o único brasileiro da história a ter vencido nos Jogos Pan-Americanos 100 e 200 metros rasos. Então aí as marcas. Kim Collins tem 10 segundos, marca que ele obteve aqui em Guadalajara. Kim Collins de Sanquite Neves, na raia de número 3, esteve em ação na final olímpica. Quem vai muito bem também é Manuel Callender de Trinidad e Tobago, que tem 10 segundos 12 centésimos. Brasil com o Nilson André na raia de número 8. É a prova mais rápida do atletismo, 100 metros rasos, ao vivo na Record. Mais uma final do atletismo. Mostramos desde a maratona a conquista da brasileira Adriana Silva. E aí, de Sanquite Neves, Kim Collins, que tem a marca pessoal de 9 segundos 98 centésimos. Aqui em Guadalajara, ele fez 10 segundos cravados, um tempo impressionante. Foi para a largada, o brasileiro está na raia de número 8, à esquerda de seu vídeo, vai dominando aí Lerone Clark, Kim Collins e Lerone Clark, força na chegada Nilson André, mas quem faz a festa aí, o jamaicano fez a festa nessa chegada. Primeira colocação, Lerone Clark da Jamaica. Segundo lugar, Kim Collins. Terceiro lugar, Trinidad Tobago, Emanuel Callender. O brasileiro Nilson André se esforçou demais, mas não ficou entre os primeiros. Éder Luiz. Muito bem, olha o Brasil, passou, fechou, bateu. A sua medalha de ouro. Rosângela. Aí pronta para receber a sua medalha pelos 100 metros rasos. Um grande dia para o esporte. Emoção da ginástica, a emoção da Rosângela na vitória, no triunfo dos 100 metros rasos.
brasileira na ginástica e no atletismo. Éder Luiz. Ela. O jogo... Casos. Emocionadíssima no pódio. Aí o final do hino brasileiro. A Rosângela, feliz da vida, ela fez uma prova espetacular nos 100 metros rasos. Garantiu a medalha de ouro para o Brasil. Aí, Rosângela Santos. Também escrevendo o seu nome na história. Ainda bastante emocionada na prova, na pista ainda, após cruzar a linha em primeiro. Já chorava bastante a brasileira. Aí, o pódio, ao lado da Bárbara Pierre e da Shakira Ruiz, de Barbados. Mais um grande momento do esporte brasileiro em Guadalajara. E você acompanhou tudinho aqui na Record News. Ao vivo e exclusivo. As tradicionais fotos da medalha. A brasileira volta para casa com pelo menos essa medalha de ouro. Ela ainda disputa o revezamento 4x100. Tomara que venha mais. Dos Jogos Pan-Americanos. Luiz Araújo até largou bem, mas logo ficou para trás, sentiu dores e acabou em último. Em primeiro lugar ficou o jamaicano Maurice Smith, com um tempo de 14 segundos e 20 milésimos. No heptatlo feminino, a brasileira Lucimara da Silva deixou as adversárias para trás e com um tempo de 13 segundos e 50 milésimos, ficou em primeira. Mal surpreendente para o atletismo do Brasil. A corredora Rosângela Santos venceu 100 metros e se tornou a atleta mais rápida das Américas. A trajetória da nova heroína do esporte brasileiro é incomum. Nasceu nos Estados Unidos e quase abandonou esse sonho, mas a tia que a criou mudou o rumo desta história que você vai conhecer agora com Luiz Carlos Azenha. Nem acredito. Uma campeã improvável, nascida fora do Brasil, voltou para o calor por causa de uma pneumonia. Ficou longe dos pais, mas perto da tia Maria das Graças. Foi a tia quem incentivou Rosângela a correr assim. Minha família, minha tia, que me colocou no esporte. Ela me deu todo apoio para me ficar. E agora eu tô aqui, essa medalha é para ela. A campeã improvável ficou 2 anos longe das pistas. Lesões na coxa e nos joelhos quase encerraram uma carreira. Dei a volta, tive 2 anos parada, lesão. Tava pensando em parar de correr. Rosana não é mesmo de desistir. A americana Bárbara Pierre parecia vencedora. Vejam só, mas ela reagiu e venceu de virada por 3 centésimos de segundo. Eu vi a americana na minha frente, mas eu não desesperei, fui. Infelizmente. Deu para perceber a americana na sua frente? Deu. A gente olha pela visão periférica, dá para ver ela correndo, só que eu fui atrás. Senhora do Brasil, é nossa. Nascida em Washington, nos Estados Unidos, Rosângela diz que não tem nada de americana. Para comprovar, celebrou assim o ouro em Guadalajara. Da fatura, medalha de ouro. Rosângela explicou a sambadinha. Ela nasceu na comunidade de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. O avô Orozimbo de Oliveira foi um dos fundadores da Mocidade Independente. Os tios foram mestres de bateria e ela, por causa do esporte, ainda não pôde realizar seu grande sonho, ser passista de escola de samba. A